Jesus é Deus e, portanto, tem muita sabedoria. Quando ele veio à Terra, parte dessa sabedoria ele ensinou aos seus discípulos. Mas por que será que na maioria das vezes ele usou parábolas para explicar essas coisas? Será que foi para facilitar o entendimento ou tem um significado muito mais profundo? Hoje vamos descobrir juntos por que Jesus usava parábolas de acordo com suas próprias palavras e as Escrituras. Primeiro vamos entender o que é uma parábola. Bom, a parábola é uma história curta que vai pegar elementos do cotidiano para trazer uma lição, uma verdade espiritual. Jesus, em suas parábolas, ele usava elementos simples: pescadores, semente, ovelhas, azeite, até mesmo moedas perdidas eram as coisas usadas por Jesus para falar das parábolas, ou seja, eram coisas do cotidiano do povo de Israel naquele tempo. Ele usava coisas simples, porém trazia uma lição eterna. Quando a gente olha para a etimologia da palavra parábola, a gente pode ir por dois caminhos. O primeiro deles é pelo grego. A palavra parabolê, no grego, significa jogar ou colocar ao lado de. Então é como se fosse uma comparação. É uma verdade física sendo colocado ao lado de uma verdade espiritual. Portanto, Jesus usava elementos do cotidiano para ensinar uma verdade espiritual sobre o reino. Mas, indo por outro caminho, a gente pode pensar no seguinte fato: Jesus, ele falava em aramaico. Então a gente pode pensar nessa palavra no aramaico, que vai ser a palavra matla, que é semelhante no hebraico à palavra mashal, já que o hebraico e o aramaico têm essa relação, assim como tem o português e o espanhol, eram línguas parecidas. Então o termo original que Jesus usou pode ter sido o matla ou o mashal, que vai significar metáfora, provérbio, enigma, símile, comparação e etc. Fazendo assim com que a parábola seja um discurso narrativo que vai usar justamente essas características, uma comparação, uma símile, uma metáfora, um pouco mais enigmático, provérbios, poesias e coisas nesse sentido. Sabendo agora o que é uma parábola, a gente pode fazer a pergunta: por que Jesus usava elas? Os discípulos fizeram a mesma pergunta. Veja o capítulo 13 de Mateus, no versículo 10. E aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: por que fala às multidões por meio de parábolas? E Jesus lhes respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Ou seja, Jesus era de certa forma bem conhecido. Então, para qualquer lugar que ele ia e começava a falar, multidões se juntavam ao redor dele. Algumas pessoas de fato queriam aprender o que ele tinha a ensinar, enquanto outras estavam ali por curiosidade. Às vezes queriam zombar dele, ou às vezes queriam simplesmente ouvir o que ele dizia para usar como argumento para dizer: poxa, esse cara não sabe o que está falando. E Jesus vai usar a parábola justamente para isso, para que as pessoas de coração aberto entendam, enquanto as que estão ali simplesmente por ouvir e sem querer entender de verdade, não consigam compreender. Pensa aqui comigo. Muitas pessoas duvidavam de Jesus e às vezes só queriam ouvi-lo falar para ter provas de que ele não era o Filho de Deus, para de repente esperar que ele cometesse um deslize e falar: olha aí, ele está errado. Então essas pessoas ouviam Jesus falar e pensavam: poxa, esse cara não sabe o que está falando. Ele está falando aí de jogar semente no campo, de ovelha perdida. Esse cara está contando histórias aleatórias. Ele não faz ideia do que está falando. Portanto, essas pessoas, elas não queriam ouvir. Então, consequentemente, elas se afastavam. Enquanto as pessoas que queriam entender costumavam pensar: poxa, mas o que será que quis dizer isso que Jesus está falando? Então elas se aproximavam para tentar entender melhor. Portanto, a parábola era quem separava os homens dos meninos, vamos dizer assim. Era o que filtrava quem realmente queria entender e quem não queria nada com Deus. Então a parábola ela revela e ao mesmo tempo esconde. Jesus sempre falava por parábolas ao povo, mas depois explicava tudo em particular aos seus discípulos.
Veja Marcos capítulo 4, versículos 33 e o 34. E dirigia-lhes a palavra com muitas outras parábolas como essas, conforme conseguiam compreender. E não lhes ensinava sem usar parábolas, mas explicava tudo a seus discípulos em particular. Então, quando ele estava no meio da multidão, ele sempre usava parábolas, mas no particular com os seus discípulos, ele explicava detalhe por detalhe. E vendo tudo isso que acontecia, a gente vê que se cumpre a profecia de Isaías, capítulo 6. Tanto que Jesus vai recitar ela em Mateus, capítulo 13. Veja os versículos 14 e o 15. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, e nunca entendereis, e vendo, vereis, e jamais percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Então essa profecia que a gente vê em Isaías vem se cumprir justamente nesse momento. Então aqui a gente vê que quem ouve com fé entende, mas quem ouve com desprezo permanece no escuro. Então veja, a gente percebe que as parábolas acabam tendo um significado contrário do que a gente espera. A gente espera que Jesus use elas para que seja mais fácil de entender, quando na verdade ele usou para que as pessoas não entendessem. Mas claro, lembrando dessa separação, quem ouvia de verdade aprendia, e quem não queria não ia entender nada. Mas as parábolas ainda assim, de certa forma, facilitavam o entendimento daqueles que realmente queriam saber o que significava. Pensa, Jesus ele poderia ter chegado ali com as pessoas que realmente queriam aprender e ter dito discursos super eloquentes com todos os detalhes. Mas concorda comigo que a parábola acaba sendo um jeito mais fácil de lembrar? É muito mais fácil você lembrar de uma parábola do que você lembrar de todo um discurso que uma pessoa fez sobre determinado assunto. Ok, Jesus me falou da parábola dos talentos, em que o Senhor deixou dinheiro com 3 servos, foi embora, desses 3 servos, 2 investiram e ganharam mais, o outro enterrou o talento. O Senhor voltou, se agradou desses 2 e não gostou do que enterrou o talento. Então isso significa que Jesus, ele vai embora, que aqueles que investirem os talentos ou os dons que Deus deu para colocar ali no reino, para gerar mais, quando o Senhor voltar, ele vai se agradar dessas pessoas, mas aquele que pegar o dom que Deus deu e não usar, enterrar, o Senhor não vai se agradar deste. Então veja que é muito mais fácil fazer uma comparação da nossa vida com a parábola do que seria fazer com todo um diálogo, todo um discurso de uma pessoa cheio de tópicos e cheio de detalhes. Então a gente vê que dessa forma também os analfabetos, os mais simples, sem muita educação formal, também podiam entender aquela palavra e guardar para si. Um ponto interessante é que Jesus ele não dava as respostas mastigadas, mas ele dava parábolas que provocavam a reflexão. Pegue, por exemplo, a parábola do bom samaritano, em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Um certo doutor da lei estava perguntando para Jesus certas coisas, e no fim a pergunta era: quem é o meu próximo? Jesus então vai falar da parábola do bom samaritano. Você pode ler ela para ter um contexto melhor, mas Jesus ele vai dar ali 3 situações de 3 pessoas diferentes que passaram por uma pessoa que estava ali precisando de ajuda e cada uma teve uma resposta diferente. Jesus conta essa parábola e no final ele instiga ali o doutor a refletir. Quem desses 3 parece ter sido próximo do que caiu na mão dos assaltantes? Então ele provoca ali o doutor a refletir, a pensar e então dar a sua resposta do significado daquela parábola. Então a gente vê mais uma vez que quem não quiser entender não vai conseguir, porque você tem que se envolver com a parábola e realmente se dedicar a procurar a verdade por trás daquilo. Se você simplesmente olhar para a parábola e não tiver vontade nenhuma de entender, vai ser só uma história qualquer para você, sem significado nenhum. Então as parábolas dão essa mexida com a nossa mente
e acabam desafiando o nosso coração a aplicar aquela lição para a nossa vida. Com tudo isso, a gente vê que Jesus ensinava por meio de parábolas para alcançar os que tinham sede de conhecer a Deus e filtrar os que tinham apenas curiosidade. E a gente pode fazer uma conexão muito forte com hoje em dia, porque naquele tempo a parábola era a mesma, mas o significado dela ia depender exclusivamente da resposta do ouvinte. O ouvinte que queria entender, ele ia saber as verdades do reino de Deus, enquanto aquele que não queria ia ser só uma história qualquer. Então veja a diferença do significado só pela resposta do ouvinte. Hoje em dia, a gente tem também a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é a mesma para todas as pessoas, mas dependendo da resposta do ouvinte, e nesse caso o leitor, ela vai ter um significado completamente diferente. Então, quando se trata da palavra de Deus, que tipo de ouvinte você é? Aquele de coração aberto ou de coração endurecido? Você escuta por escutar ou busca entender e praticar? Nós devemos ser assim como aqueles discípulos que ouviram a Jesus com humildade e sinceramente procuraram entender a verdade do reino de Deus. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Espero que esse vídeo de alguma forma tenha acrescentado no seu conhecimento e na sua proximidade com Deus. Se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o like e compartilhar com seus amigos para que eles possam crescer junto com você. Foi um prazer ter esse momento com você e continue estudando a palavra de Deus, que a gente ainda tem muita coisa para aprender. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.